Bem, nós vamos abordar nessa aula aqui um pouquinho de materiais de forma geral. Como a disciplina de materiais 2, ela supostamente vocês já tiveram vários dos materiais lá em materiais um, então a gente vai trazer sempre que possível uma contextualização integrando todos eles. Então, por exemplo, agora que a gente estudou os plásticos e as blendas e os compósitos, então nós vamos integrar agora nesse estudo, usando um pouquinho de exemplos práticos para ver se a gente consegue ter uma visão geral dos materiais, tá? Então a gente escolheu o mobiliário urbano, que ele é para fazer esse estudo, porque ele é característico da civilização humana. Existem registros de mobiliário urbano utilizado por civilizações e agrupamentos humanos há mais de 15 mil anos, e as características que regem esse tipo de mobiliário elas são diferentes dos demais tipos de mobiliário que a gente tem, como o residencial e o condominal. Nós temos dois exemplos bem típicos do mobiliário urbano aqui, né? Um em Bruxelas, bem na frente do Museu do Adam, lá, que é um museu bem importante na área do design, e nós temos aqui um outro aqui em Cracóvia, na Polônia. Então, dentre as principais diferenças, a mobilidade, os materiais usados são as principais, né? Então, obviamente que o mobiliário urbano ela não tem, salvo algumas exceções, essa questão da mobilidade, né? E também os materiais que são usados nele devem ser materiais que resistam a condições mais adversas, né? Enquanto que os mobiliários condominial e residencial eles ficam em ambientes geralmente protegidos, o mobiliário urbano ele fica completamente exposto, né? Às intempéries, ao próprio vandalismo, ao uso mais intenso. Não existe nenhum tipo de controle sobre quem efetivamente vai usar esse mobiliário. Aqui a gente vai ter dois objetivos. Primeiro, mostrar um melhor entendimento de como a introdução de questões sociais do modelo ESA, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, influenciam nessas questões projetuais envolvendo o mobiliário urbano. E o segundo é mostrar uma análise qualitativa comparativa entre alguns mobiliários urbanos encontrados em diversas cidades, né? Então, o objetivo de fazer essa comparação é justamente ver o que está se usando, né, em todo o mundo e quais são as principais novidades nisso. Nós temos aqui dois exemplos bem típicos aqui mostrando embaixo, né, encontrado em Poznan, lá na Polônia, né, que são os mobiliários bem interessantes, tanto esteticamente falando, quanto nos materiais que foram usados neles. Aqui o modelo ESO, o que significa assim, falando um pouco sucintamente sobre ele. Vocês podem encontrar, caso queiram maiores informações, essa referência que está colocada ali de Librelotto 2009. Mas ele vai ter uma comparação nos eixos social, econômico e ambiental, que são os eixos básicos da sustentabilidade, né, as dimensões básicas da sustentabilidade. E aí, o material que é usado, ele vai permitir com que seja feita essa análise, né? E vai ser classificado, então, em adequado, mediano, indiferente, inovador, eficaz ou adequado. Então, é uma análise que junta aspectos subjetivos juntamente com aspectos objetivos, né, aspectos mais técnicos, e permite com que você tenha uma noção da adequabilidade do material ou dos materiais que foram usados para fazer esse produto. No caso aqui, a gente vai adaptar esse produto né, para mobiliário urbano. Aqui a norma NBR 9050, ela define mobiliário urbano como todos os elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público em espaços privados ou públicos. Então, dessa forma, de acordo com essa norma, a gente pode considerar como mobiliário urbano abrigos de ônibus, acessos metrô, esculturas, painéis, playgrounds, cabines telefônicas, postes, lixeiros, quiosques, relógios, bancos e por aí vai. Nós temos aqui mais dois exemplos também de mobiliário urbano, um bastante prático, né, que é uma lixeira, e o outro mais no sentido de embelezar mesmo esse parque. De acordo com o Gil, o mobiliário urbano ele é definido como um conjunto de equipamentos de rua que estão inseridos em um espaço público com o propósito de oferecer serviços específicos e diferentes funções, né, às necessidades da população. É de suma importância sua relação com a arquitetura, design e engenharia, uma vez que esse tipo de interferência altera a paisagem urbana, sendo, portanto, necessário que, tanto na forma quanto nos materiais utilizados, tenha-se devido cuidado com os fatores mercadológicos e culturais da região. Então, por exemplo, isso é muito importante porque na hora que você compõe um mobiliário urbano, vamos pensar assim num banco. Então, a linguagem, a mensagem que tu vai passar, o tipo de banco, a forma dele, ele vai depender muito de onde você vai colocar esse banco, né? Não só nos aspectos, digamos assim, de resistência, de adequação com as condições climáticas, etc., tal, mas também aspectos culturais presentes, onde você vai estar inserindo esse objeto.
Então, Montenegro fala um pouquinho sobre isso, né? Que ele diz que, diferente do imobiliário doméstico, o urbano não é adquirido pelo próprio usuário, ou seja, apenas faz uso dele. Portanto, é possível que os gostos pessoais específicos do indivíduo sozinho, né? Um indivíduo simples, eles vão ser protelados em prol de um senso comum. Então, cabe ao projetista esse duplo desafio. O mobiliário urbano ele tem que estar, ao mesmo tempo, em conformidade com a herança cultural e histórica daquele povo, dos costumes da região, mas também ele tem que ser capaz de, talvez, atrair os turistas, os visitantes que vêm até ali. E o Esquet comenta que muito do espírito de uma cidade pode ser entendido a partir do mobiliário urbano, que é isso que a gente está falando agora. Isso explica, né, as transformações encontradas recentemente nos mobiliários, como a inclusão de fatores como, por exemplo, os ecológicos, que estão claramente objetivando e transmitindo a mensagem. Ou seja, nossa cidade, que aí engloba então nosso país, nosso povo, indiretamente, ele se preocupa então com o meio ambiente, com as questões econômicas, sociais e culturais vinculadas a isso. Ou seja, ele deixa explícito através da maneira com que ele coloca o mobiliário urbano essa preocupação. Então aqui está mostrando claramente, ó, esse tipo de mensagem é muito poderosa, porque influi diretamente no comportamento das pessoas. Então, obviamente, se o chão está sujo, se as paredes estão manchadas, pichadas, depredadas, né? Se o mobiliário urbano está meio destruído, é mais suscetível que as pessoas não tenham o devido cuidado, não use as lixeiras, por exemplo. Então, se está passando num lugar que está completamente sujo, cheio de sujeira, você joga esse copinho aí no chão, como o cara está falando. Agora, se tu coloca, né, tiver um ambiente completamente limpo, bem cuidado, tu já vai ficar pensando duas vezes antes de jogar esse copinho no chão. Isso falando do senso comum, né, do grande, né, do geral. Então, ele, quando bem projetado, ele tem que agrupar os valores culturais e suas relações com as ideias, que seriam as formas estéticas, bem como os comportamentos, que são os hábitos sociais, e os materiais utilizados nos processos de fabricação, instalação e montagem. Então, dessa forma, o mobiliário urbano, quando for mal projetado, ele pode ter como consequência a má utilização do mesmo, ou mesmo a não utilização dele, né? E, consequentemente, incentivar a depredação. Tipo, avançando aqui, né? Alguns exemplos de depredação, né? Às vezes acontece simplesmente pelo ato de depredar mesmo, vandalismo. Outras vezes a pessoa não percebe um valor agregado nele, não percebe para que ele serve. Enfim, todas essas são funções que podem levar à depredação. Bom, mais alguns casos aqui, né? Depredação. Bom, e aqui vem então os fatores que são levados em consideração. Esses fatores a gente estudou já no início da disciplina, lá no começo, né, nas primeiras aulas, e aqui a gente vai retomar um pouquinho. Como eu falei lá na primeira aula, sempre possível nós vamos estar retornando aqueles fatores para que isso fique claro que aquilo ali não foi simplesmente jogado ali, ele tem uma razão de ser, né? Então aqui vamos começar com os fatores fabris e produtivos. Sendo o mobiliário urbano responsabilidade, na maioria dos casos, do poder público, é conveniente que se escolham materiais que possam ser produzidos ou confeccionados de forma rápida, né, evitar custos excessivos, favorecendo a padronização das partes constituintes, necessitando de matérias-primas que existam na região, consequentemente isso vai trazer um custo baixo, e que envolvam preferencialmente métodos construtivos possíveis de serem executados por pessoas também da região. Então está mostrando aqui um mobiliário urbano bem simples de fazer, né? Com provavelmente não precisou se importar mão de obra para fazer ele, nem buscar talvez matéria-prima fora da região. Aqui mais dois casos, né? De mobiliário urbano, pensando nesses fatores fabris e produtivos. E agora vamos para os mercadológicos sociais. O uso de determinados materiais ele pode ter influência nas questões sociais e de mercado, com forte apelo de marketing. Então, aqui, por exemplo, ressaltar o emprego de materiais modernos, isso pode ser importante para valorizar eles. Né? E as questões tecnológicas também são relevantes, especialmente as que envolvem geração de energia e facilidades tecnológicas associadas. Então, aqui tem um exemplo bem típico, né? Um mobiliário urbano aqui feito de concreto com madeira plástica junto, e ali o que chama atenção é aquela placa solar em cima dele, né? E do ladinho, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver ali entradas USB para a pessoa sentar ali e ficar carregando o celular, ou de repente usar um notebook, alguma coisa assim. Então é uma modernidade bem importante, né, que vem associado a algum fator tecnológico e, obviamente, envolve os materiais. Aqui mais dois tipos, né? Ele está mostrando em detalhe o cabo do USB, naquele mobiliário que eu mostrei no slide anterior, e aqui também um bicicletário, né, também mais moderno. Ó, outros dois casos aqui, tem de novo, né, um outro tipo de banco aqui que tem as entradas ali, né, acesso à internet e etc, né, tem os cabos ali.
Esse outro painel solar aqui junto com, né, o cara usou aqui, por exemplo, o bambu, que é um material natural, né? E junto em cima ele colocou uma placa solar. Ou seja, né, ficou bem interessante. Vocês estão vendo ali embaixo também os cabos ali na mesinha para poder carregar o celular. Mais outros dois casos, essa parada aqui, né, com informações tecnológicas, né, e o outro caso ali também. De novo, o cara usando o notebook, tem uma placa solar em cima, um jardim verde colocado também. Aqui está falando sobre os fatores, por exemplo, mercadológicos, você tem que combinar o mobiliário urbano ao entorno, né? A mensagem que está querendo passar ali. Então, esse banco aqui em Nazaré, por exemplo, né? Obviamente que ele está acompanhando a questão de estar sendo colocado numa praia, né? Então, por isso que ele tem esse formato. Já esse aqui, no meio do centro de Paris, então você vê aqui que naturalmente era uma parte que tinha alguns produtos, alguns monumentos históricos ali, né? Então ele já construiu o mobiliário urbano para não quebrar né, aproveitar aquilo que já tinha ali, né? Sem modificar muito a linguagem. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos fatores ergonômicos de segurança, né? Ou seja, modernamente não tem mais sentido aquele banco de praça desconfortável que a gente encontra por aí ainda, né? Feito de ferro fundido, madeira dura. Então faz mais sentido um exemplo como esse que aparece aqui, né? Então se busca já o conforto. Aqui mais alguns exemplos aqui, né? Obviamente que, né, os fatores ficam integrados, né? O conforto junto com a questão estética. E aqui falando dos fatores estéticos de novo, né? Ou seja, a evolução dos materiais ele deu mais liberdade para os projetistas começarem a trabalhar nesse sentido do mobiliário urbano, fazer com que ele fique mais atrativo, fazendo composição de materiais, principalmente ali concreto com madeira, como está mostrando essa imagem aqui do lado. Mais dois casos aqui, né? Ressaltando bem esses fatores estéticos no mobiliário urbano. Mais dois aqui, né? Traz mais liberdade, sem dúvida, ao projetista, né? Para ele poder trazer, né, um mobiliário que seja mais interessante, mais moderno, mais atrativo, principalmente. Aqui mais dois exemplos também, né? Focando bem nesses fatores estéticos. Aí vem os fatores econômicos. Então, de novo, tocando naquele assunto, né? Como eles são provenientes de recursos públicos, é bem interessante esses que a gente passou agora anteriormente dos fatores estéticos. Agora não pode esquecer na parte econômica, né? Porque sempre tem aquela questão de não poder gastar mais do que o permitido, já que está trabalhando com dinheiro público, né? E aí o problema é que fica assim, quando entra em função os fatores econômicos puramente, você pode ter exemplos como esse colocado aqui, né? Ou seja, um banco totalmente metálico, né? Não que ele seja feio e inadequado até, né? Digamos assim, resistência, durabilidade, enfim, tem várias vantagens. Agora, por exemplo, quando pega o clima, né, não ajuda, né? Um dia muito frio, por exemplo, esse banco fica muito gelado, né? Fica desconfortável. Um dia muito quente, pior ainda, a pessoa pode até se queimar, né? Tentando usar ele, né? Imagina o cara sentando num calor aí, um sol de meio-dia, né? Sei lá, 40 graus, o cara senta ali de bermuda nesse banco. Não vai dar muito certo, né? Aqui mais dois exemplos disso, né? Os bancos totalmente metálicos, né? Colocados aí para as pessoas usarem, né? Aqui já tem umas questões dos fatores econômicos, né? Que pode pensar um pouquinho mais aí num parque, por exemplo, como esse, que tem bastante árvores, né? Talvez essa madeira já não esquente tanto. Então é uma solução interessante que junta ali o cimento e a madeira, que são dois materiais relativamente baratos. E tem outro exemplo aqui também colocado em madeira com a parte metálica e um pouco de cimento embaixo. Quanto às questões ecológicas e ambientais, aí tem muita questão abordando sobre isso, né? Então, por exemplo, a visão atual dos 5 R's: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar. Então, geralmente, quando o cara trabalhava só nos 3 R's, vinha muito essa questão, né, do reaproveitamento, da reciclagem, mas o repensar talvez seja o mais importante nisso. Então, esse exemplo aqui colocado em Coimbra, né, é horroroso esteticamente, não há dúvida disso, mas qual é o objetivo de um projeto como esse? Talvez seja fazer as pessoas começarem a pensar, né?
trazer a questão da reciclagem numa maior discussão. Então, quando a gente via o pessoal ali, principalmente as crianças, né, elas ficam curiosas e ficam perguntando para os pais o que é isso, e começam a surgir alguns assuntos como a reciclagem, reaproveitamento. Então, isso já vai começando a fomentar essa educação ambiental, né, que poderá ser útil no futuro. Ou seja, né, a questão da educação ambiental é uma questão que vai evoluindo ao longo das gerações. Então, gerações mais antigas não tiveram nenhum tipo de educação ambiental. As gerações mais atuais já estão tendo essa educação ambiental. Provavelmente as gerações futuras terão uma educação ambiental maior ainda. Então, um projeto como esses, colocando aqui, às vezes tem uma finalidade é, que não é bem uma finalidade estética, né, nem ergonômica. Talvez a finalidade dela seja simplesmente fomentar essa discussão. É uma finalidade ecológica no sentido de discussão. Bom, então a gente pode notar que a não observância de um ou outro, ou mais que um dos aspectos que a gente viu aqui, dos 6 aspectos, eles podem fazer com que o produto fique, assim, na linguagem popular, capenga, né? Ou seja, está bem resolvido num certo ponto, mas deixa a desejar nos outros. Então você tem ali problemas de conforto, né? Você tem problemas de materiais muito caros, você tem produtos bem projetados do ponto de vista econômico, mas com formas pouco atrativas, ou com fraco apelo social, enfim, né? Alguns exemplos colocados aqui, né? Esse banco aqui de novo, falando sobre aspectos de ser metálico, né? Então pode esquentar muito. Você tem essa mesinha que está colocada aqui, que pode ser bem interessante e tudo, mas na prática ela não funcionava muito bem, a bolinha não quicava direito, né? O material usado aqui não estava muito adequado para isso, né? Então, pensar um pouquinho sobre como é que essa questão da sustentabilidade na escolha dos materiais vai influenciar. Então, nós temos aqui um exemplo bem clássico, aqui um trilho, para que o cara, né, possa ir com a bicicleta, né, e facilitar a vida do cara que está subindo essa escada com a bicicleta, né? Então você vê o material que usou já tem um desgaste bem elevado, né? Por quê? Por causa do material que ele está usando para isso. Então aqui você já tem dois usos semelhantes àquele, né? Projetos iguais, bem dizer, em função, em finalidade, mas já o formato deles é diferente, o material que foi usado é diferente. Então você tem um produto que fica assim mais conservado, né? Se ele fica mais conservado, ele fica mais interessante esteticamente, né? Já passa uma mensagem, né? Voltando àquela questão da mensagem que a gente falou anteriormente, já passa uma mensagem de conservação, né? Então a pessoa passa também a cuidar talvez melhor desse próprio mobiliário urbano. Aqui outra questão, a modernização dos bicicletários, por exemplo. Então a gente tem um público jovem hoje que não tem mais aquela, talvez assim, as gerações antigas tinham muita dependência do carro, né? O sonho do adolescente, do jovem, era ter um carro próprio. Hoje já não tem muito isso, tem muito dos jovens que não, né, já consideram que o carro não é mais tão relevante assim, né? Porque, enfim, usa Uber e usa muita bicicleta, então você tem essa modernização dos bicicletários, né? Para ter esse utensílio mais favorável, mais atrativo, digamos assim, e mais disponível, principalmente para esse público mais jovem. Aqui nós temos de novo, né, mais 2 exemplos de bicicletários, né, mais modernos, então, né, também buscando materiais que sejam atrativos, que sejam confortáveis, que sejam duráveis. Então, isso aqui, além do uso abundante do aço inoxidável, né, esses bicicletários modernos eles vão estar presentes, principalmente onde tem uma concentração de jovens e turistas. Então, fazem uma composição com outros materiais que é para ter um aspecto de atratividade melhor, passar uma mensagem, digamos, tanto ao cidadão quanto ao turista que está passando ali, né? Então, outro exemplo, né, é o entorno, né? É você ter o material, né, ter o mobiliário urbano que seja adequado ao entorno que está passando. Esse exemplo de Paris eu já tinha mostrado antes, né? Ou seja, o mobiliário urbano que vai constituindo ali, que não vai ficando diferente, né? Que vai tentando manter a mesma linguagem, né? Esse do lado aqui, por exemplo, né, que foi feito aqui, já tem também uma linguagem adequada, talvez, às questões da sustentabilidade, tentando botar ali um jardim, né, um material é, moderno, mas também tentando trazer essa mensagem da sustentabilidade adequada, né, ao momento. Aqui outro, né?
esse de Lisboa, por exemplo. Se você tem localizado numa parte histórica, né, com uma mensagem toda em torno de volta da época mais antiga, então você já coloca um mobiliário urbano que seja, talvez, compatível para você não ter uma linguagem muito diferente. Então, por exemplo, se você pegar esse mobiliário que está colocado aqui em Poznan e colocar aqui nesse contexto desse mobiliário de Lisboa, não vai ficar muito bom, porque o mobiliário ele tem que ficar adequado a todo o entorno, né? Senão você vai estar, talvez, criando ali uma linguagem muito diferente, vai ficar muito estranho isso. Quanto ao emprego dos materiais, né? O aço inoxidável, que já foi comentado, a madeira natural também, ela se mantém atual, é praticamente encontrada em todos os lugares. Então, desde as formas mais simples, como está mostrando aqui, né? Mobiliários de madeira, né? Esse com cimento, com ferro fundido. Aqui, mais mobiliário bem interessante, esse de Parma aqui, né? A madeira junto com o concreto. Outro exemplo aqui com ferro fundido também. Aqui também, de novo, né? Um exemplo, dois exemplos, um bem simples aqui, né? Localizado em Sevilha, outro do lado aqui já um pouquinho mais interessante, junto com concreto de novo. Aqui mais dois exemplos também de mobiliário bem simples, usando só madeira. E aqui umas peças mais elaboradas usando madeira também, né? Então são peças mais interessantes esteticamente, né? Uma linguagem mais moderna. Esse da Polônia aqui, de Gdansk, aqui é super interessante, né? Porque geralmente o chão você, né, as escadas, você tem pessoas que sentam lá, né? Lá no diante na foto dá para ver algumas pessoas sentadas lá, né? E o chão geralmente é um lugar sujo, né? Mesmo, né? Sei lá, sempre tem uma sujeira no chão. Então esse mobiliário colocado aqui vai ser interessante para a pessoa descansar um pouquinho, sentar aqui, né? Também já passa uma mensagem, né? A pessoa passando aqui já não vai ficar pensando duas vezes antes de jogar um toco de cigarro, alguma coisa assim nesse chão, né? Um papel amassado, né? Porque já passa uma mensagem assim de, de higiene, né? De limpeza, de cuidados com toda a parte, não só com o mobiliário, mas com todo o entorno, né? Toda aquela região ali. Ó, mais dois aqui também, mobiliário madeira um pouquinho mais elaborado, né? Bom, e aí outros materiais, digamos, além da madeira natural e do aço inoxidável, também são utilizados, mas aí não tanto em larga escala. Então, por exemplo, aqui nós temos a questão dos polímeros. A gente viu vários polímeros mostrados aqui, principalmente fibra de vidro. Só que a fibra de vidro não é muito adequada do ponto de vista da sustentabilidade, porque ele não é material reciclável. Então, o que, que você pode trabalhar nisso? Vamos começar a trabalhar com polipropileno alto reciclável, ou então blendas e compósitos que possam ser reciclados. No mobiliário urbano ainda não aparece tanto, mas já tem alguns estudos, por exemplo, para pegar, por exemplo, as propostas que são usadas mais hoje no sentido do mobiliário condominial e trazer para o mobiliário urbano. Por exemplo, estamos mostrando essa imagem aqui, ó. Isso aqui é com PPAR, né, que pode ser utilizado, então, tranquilamente para fazer mobiliário urbano. Aqui mais alguns exemplos aqui, né, peças interessantes de polímeros que podem ser utilizados para mobiliário urbano também, né, que hoje não são muito usadas, né, pelas questões de limitações. Então é mais encontrado sim, como esse, né, em mobiliário condominial mesmo, mas que pode muito bem ser né, trazer para o mobiliário urbano sem maiores problemas. Aqui já tem dois exemplos já no mobiliário urbano. Ó. São peças, né, com materiais compósitos. E esse do lado aqui já traz o policarbonato. Então, o emprego de materiais poliméricos em composição com os metais, por exemplo, eles vão permitir formas que não são possíveis com outros materiais, com custo relativamente barato. Então, diversos pesquisadores estão buscando os melhores comportamentos nos chamados plásticos verdes, né, para melhorar esse aproveitamento deles. Uma vez que a grande vantagem desses materiais no momento é a compostagem, a biodecomposição, o seu uso do mobiliário urbano fica muito limitado. Afinal, tu não quer que o produto ele seja ele acaba sendo compostável. Significa o quê? Que em 90 dias ele vai se biodegradar. A gente não quer isso, a gente quer que o mobiliário urbano dure muito. Então essa aqui é a grande questão de estar utilizando os plásticos verdes no mobiliário urbano. Tem esse porém que tem que ser resolvido, né? Tem que melhorar a resistência dos chamados plásticos verdes
às intempéries, principalmente as raios ultravioletas, ao próprio uso do produto. O concreto e o vidro, pedras e demais materiais naturais também são empregados, mas ainda em menor escala, os mobiliários urbanos. Então são materiais bem interessantes que podem ser usados para fazer as composições bem interessantes, como está mostrando isso aqui, né? Com cimento e barras de aço, você vê que ele serve tanto quanto um banco, quanto um bicicletário. Multiuso esse mobiliário. Outros aqui, né? Um exemplo aqui, usam granito e PVC wood. Esse do lado, concreto e madeira plástica também. Aqui os materiais alternativos, de novo o exemplo de Coimbra ali, o outro aqui usando aqui também, mobiliário aqui só de digamos assim, produtos lá do lixão, né? Então, o objetivo aqui, dando uma resumida, foi uma análise qualitativa dessa relação entre a escolha dos materiais e o produto e as dimensões da sustentabilidade econômica, social e ambiental. O mobiliário urbano foi utilizado como fator de análise justamente porque ele está presente, né, em todo mundo. E também outro fator interessante é que ele é uma área de interesse que envolve arquitetos, engenheiros, designers, escultores, artistas, etc. E tal, né? O modelo ESA ele é qualitativo e quantitativo, então a gente vai continuar usando esse modelo para fazer uma análise, né, desses materiais. Então a gente pode estar pegando um mobiliário como esse mostrando aqui na imagem aqui, e fazendo uma comparação em todos os aspectos econômico, social e ambiental. Como é que poderia classificar isso? Como adequado, inadequado, né? Enfim, teria que fazer uma análise. Essa análise muitas vezes é uma análise mais subjetiva mesmo, qualitativa. É difícil você conseguir mensurar algumas coisas aqui, né? Até porque a mensuração disso exige, por exemplo, você ver a aceitação do público, você ver como é que o público interage com esse material, tem que fazer uma pesquisa para ver como é que está sendo usado, né? Por exemplo, aqui, se as pessoas entendem ele, né? Esse mobiliário, como está colocando aqui, por exemplo, aqui, eles são bancos, né? Você puxa isso e usa como banco, né? Então, será que isso aqui o público entende, né, a função dele, ele colocado dessa forma? Ou seja, a pessoa chega ali e fica olhando, ela percebe que isso aqui é um banco, ou ela vai entender que isso aqui talvez seja tipo uma coisa estética, como se fosse um enfeite, uma escultura, alguma coisa assim, né? Então, todas essas coisas que passam esses aspectos subjetivos, né? As questões que envolvem emoção, sentimento, preconceito, questões culturais, né? Então, são de difíceis mensuração, né? Então, enquanto é relativamente fácil você está analisando as questões de durabilidade, de peso, se o material é pesado ou não, se é durável ou não, esses aspectos mais subjetivos, eles realmente são de difíceis mensuração, né? Então, você tem que ver, por exemplo, assim, a empresa que fez essa propaganda e colocou esse mobiliário urbano, né? É, o que ela vai efetivamente ganhar como retorno com isso? Então, só o tempo vai dizer, né, se vai ter um benefício ou não. Então, tem vários casos aqui, né? Empresas que colocaram, né, aqui a propaganda e usaram, né, também mobiliário urbano ali, uma rampinha para o cara ir lá nos degraus, um banco, né, para a pessoa sentar, outro para se proteger da chuva, né? Então são aspectos de marketing que estão relacionados a isso. Então, concluindo, se nós tivermos que decidir os materiais analisando qual vai transmitir melhor mensagem cultural, qual vai ser menos preconceituoso em relação a povos, raças, etc., ou mesmo qual que vai atrair mais os olhares do turista por sua estética única, então o processo vai ser mais impreciso ainda, porque vai focar muito nas questões subjetivas. Então, portanto, o primeiro dos objetivos para a gente tentar isso foi tentar entender, por exemplo, como é que a gente pode aplicar o modelo como o modelo ESA, com essas vertentes da sustentabilidade, né, econômica, social e ambiental, para tentar colocar no mesmo nível essas questões subjetivas e quantitativas, para que a gente consiga realmente ter uma visão mais definitiva a respeito da adequabilidade ou não de determinado material. E o segundo foi ter essa referência visual, né? Preferencialmente não só vinculada à internet, que a gente fica muito preso na internet, e a internet ela até permite que a gente consiga ter essas referências visuais, como está mostrando nessa figura aqui, né? A gente consegue analisar algumas coisas, mas realmente interagir com o mobiliário urbano sem dúvida a melhor forma de você conseguir ter
uma solução melhor para essas questões, principalmente subjetivas, ou seja, ver, né, como é que ele vai ser o comportamento dele, preferencialmente também ao longo do dia, ou em diversos dias, para ver os dias que está mais quente, mais frio, com chuva, sem chuva, etc. e tal, né? Então, essas duas questões foram levadas em consideração para tentar ver quais seriam os melhores materiais. Conclusão inicial que se tem é que as madeiras naturais escuras, o aço inoxidável e o concreto ainda são os materiais mais adequados, digamos, para botar no mobiliário urbano. Isso não significa que esses materiais não apresentam falhas, né? Mas uma análise comparativa com os polímeros, com as madeiras claras, com as fibras, né? Principalmente na questão, às vezes, de durabilidade ou necessidade de manutenção, ou propriamente porque esses materiais são mais usados, né? Né? Tem mais histórico de uso, ainda levam vantagem em relação a esses novos. E aqui, principalmente no cimento, então, a mudança que se tem encontrado é a utilização do cimento fotocatalítico. Tem dois exemplos aqui, né? Um na Espanha e um em Portugal. Né? Então, esse cimento tem, digamos, a propriedade de limpar a poluição do ar, conseguido através da introdução do dióxido de titânio na mistura. Então, seria a proposta. Bom, o objetivo disso aqui, então, foi mostrar esses diversos materiais, tentar dar uma visão mais prática, né? Para que vocês possam tentar entender, principalmente a relação entre tinha aquelas primeiras aulas com os fatores de escolha dos materiais com os materiais individualmente, como a gente está estudando, certo?